Durante muito tempo na musculação tivemos a faixa ideal de repetições. Tinha que fazer o 4 de 15, que era para tonificar, fazer mais repetições era um estilo mais metabólico, então tu emagrecia mais rápido e por aí vai. Nós tivemos várias fases com faixas de repetições ideais. E eu posso te falar nesse vídeo aqui que faixa de repetição não muda nada. Quantas repetições você faz não vai determinar qual é o resultado que você vai ter. Isso é completamente relevante. Porém, dependendo do que você for fazer, existe uma faixa mais efetiva. Pode ter ficado confusa, já que eu falei que não muda nada, mas tem uma faixa mais efetiva, mas pode ficar tranquilo que eu vou explicar no decorrer do vídeo. E eu também já vou te passar a dica de qual é a faixa de repetições ideais para cada etapa do seu treino, seja seu aquecimento, seja sua série de reconhecimento ou sua série de trabalho, que são as 3 partes do treino que, se você não sabe do que eu estou falando, acredite em mim, esse vídeo é extremamente importante para você. E aí galera do canal, começando mais um vídeo aqui, quem tá falando é o Wesley, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre faixa ideal de repetições. Qual é a repetição perfeita para você fazer no seu treino? Já explicando a primeira parte ali estranha que eu falei no começo do vídeo, de faixa de repetições não muda nada. O que você tem que entender, o que gera hipertrofia no nosso treino são as repetições próximas à falha do seu músculo. Como assim? Sabe quando você está treinando e você chega aquele momento em que você está fazendo força, você está fazendo movimento, mas não vai? Isso é considerado falha. É a falha mecânica. O teu corpo ele não consegue mais fazer aquele movimento. É comprovado cientificamente isso, não é uma opinião, isso é um fato, que o que gera hipertrofia é essa repetição perto da falha e as anteriores dela. Então são as 4, 5, isso não é tão comparativamente um número exato, mas a gente leva assim em consideração, a gente tem uma base que é umas 5 repetições antes da falha. Então pode ser que seja 6, pode ser que seja 7, pode ser que seja 4, pode ser que seja essa variação, mas é mais ou menos as 5 repetições antes da falha. Essas repetições geram hipertrofia. Só essas repetições que vão gerar hipertrofia para o seu músculo. Então, se você faz 8 repetições, mas falha na nona, falha na 8ª repetição, ou você faz 20 repetições e você falha na 20ª, em termos técnicos não mudou nada. Você chegou a falha nas 2 faixas etárias de repetições e você vai ter hipertrofia igual. Então, isso que eu quis dizer. Você chegando perto da falha, não importa qual é a faixa etária de repetições que você faça. Você tem que chegar perto da falha e é isso que vai te dar o resultado, é isso que vai transformar o seu físico. Porém, entretanto, todavia, existe a faixa de repetições mais efetiva para você fazer isso. Que você vai fazer isso com mais conforto e vai ser mais rentável no seu treino como um todo, não só numa série. Porque isso que eu tô te falando é a ideia de você fazer uma série até a falha, acabou. Agora a ideia de você fazer 15 séries até a falha. Aí sim a faixa etária de repetições pode mudar e isso com certeza vai afetar o seu desempenho do seu treino. Então isso que eu vou te falar nesse vídeo, então já respondendo a primeira pergunta do porquê que no final das contas tecnicamente não faz diferença, mas no final das contas faz, tá? Vamos lá. Como eu falei ali no vídeo, se você não sabe o que eu tô falando, que é aquecimento, séries preparatórias, que é feeder sets, ou série de trabalho, que é o working sets, você tá muito atrasado. Em que sentido? Isso é a coisa mais atual que tem. Todo mundo que treina musculação tá fazendo isso e isso é extremamente benéfico. Aumenta muito a eficiência do seu treino. E pode ficar tranquilo, se você não tem ideia do que eu tô falando, eu vou te explicar exatamente agora como fazer cada uma delas e qual é a faixa etária de repetições que você precisa para cada uma. Vamos lá, começando pelo aquecimento. O que é um aquecimento? O aquecimento não é nada mais, nada menos do que quando você chega na academia e você não fez nada. Você está aquecendo o seu corpo. Então você está aumentando a temperatura corporal dele, você está mostrando o gesto motor para o seu cérebro, você está se acostumando àquele aparelho, àquela máquina, àquele exercício. Tanto que você já deve ter entrado na academia e por sim, uma questão até intuitiva, você pega primeiro um halter bem levinho. Vou dar um exemplo. Você vai na academia e você faz halter com
você faz um supino com halteres com um halter de 26 kg. Nesse momento, quando você entra na academia, tu não vai pegar o 26 kg direto. Tu vai pegar um halter de 8, um halter de 10, só para ir aquecendo o movimento. Tanto que você pode até perceber que você aquece meio torto, parece que meio estranho, parece que você não tem muito equilíbrio, parece que é muito difícil de você fazer um exercício com tão pouco peso. É por causa disso que o seu corpo está meio que acostumando a fazer aquele gesto ali rapidamente. Então essas séries de aquecimento, elas são umas séries para só você acostumar seu corpo, só você dizer, você preparar seu corpo que você vai começar a treinar. Então quanto de carga você vai pegar nelas? Sempre você vai pegar no máximo 30% da carga total que você vai fazer. Então se você pega um halter de 24 kg, o máximo que você vai pegar é um halter de 8 kg para fazer sua primeira série. Ah, mas eu posso pegar um 40%? Pode, mas não aconselho tanto assim. Fica ali de 30 a 40%, dependendo da sua margem, da sua paciência. 50% eu já acho demais. Eu acho que realmente a primeira série de aquecimento ela tem que ser um peso muito leve, só para realmente teu corpo acostumar. Então pegue de 30 a 40%. Mas eu vou fazer um agachamento hack com 30 kg de cada lado. Beleza, você vai fazer a primeira série sua com 10 kg em cada lado. Dá mais ou menos 30 e poucos por cento, 33% da carga. Então pode ser isso o seu aquecimento tranquilo, tá bom? Faixa etária de repetições. Eu aconselho de 10 a 15 repetições. Tudo depende da complexidade do movimento, tudo depende da confiança que você tem. Você tem algum problema articular, por exemplo, você está fazendo um agachamento e você sente algumas dores no seu joelho. Faz 15 repetições ali, faz um pouquinho mais de repetições para só garantir mesmo que você está aquecendo bem seu joelho. Não tem problema nenhum, eu tô fazendo exercício que eu nunca senti nenhuma dor articular nele, eu sou exercício que eu tenho muito conforto. Então pode fazer 10 movimentos e já tá bom. 10, 12 movimentos ali, não é tão definitivo. É de 10 a 15 só para realmente aquecer o seu músculo. Agora indo para a segunda etapa do seu treino, que é o feeder sets ou séries de reconhecimento. Para que serve essas séries? Elas são para você reconhecer o peso. Então, pegando o exemplo que eu falei de um supino com halteres de 26 kg, eu vou chegar na academia, pegar e fazer uma primeira série com um supino de 8 kg, só para aquecer realmente o meu músculo. Aí, se eu ir do 8 para o 26, é muita carga, eu tripliquei a carga de uma série para outra. Não tem sentido fazer isso porque isso vai aumentar muito a percepção de esforço, eu vou ter uma dificuldade muito grande, eu vou perder muita performance porque o meu corpo não está preparado exatamente para aquela intensidade e eu vou dar um choque no meu corpo. Como assim? Eu tripliquei a carga de uma hora para outra. Então o que você pega e faz? Você vai aumentando gradativamente. Então, essa série de reconhecimento também depende muito de situações. Então, depende da sua confiança naquele exercício, depende se você tem alguma lesão ou não. Tudo depende da complexidade, depende do quanto de peso você bota. Você bota muito peso, você não diz que é muito forte, às vezes é mais importante você fazer um pouco mais de série de reconhecimento só para garantir. O que é importante você ter em mente? Série de reconhecimento não é para te gerar fadiga, não é para te cansar, é só para você reconhecer o peso. Então, essa série de reconhecimento eu aconselho você fazer de 2 a 4. 4 é casos muito extremos, 90% dos casos vai ser duas séries que você vai fazer de reconhecimento e você já pode ir para sua série de trabalho. Que depois eu vou explicar o que é a série de trabalho. E do aquecimento que eu não falei, eu recomendo de 1 a 2. 3 eu já acho desnecessário. 1 a 2 séries daquela de com 30%, 40% da carga, para só realmente aquecer. Essa série de trabalho, tudo depende de quanto de peso você vai botar. Se eu fizesse duas, que eu faço duas geralmente, eu aconselho fazer o quê? A primeira série de aquecimento, aqueci com uns 30% a 40%. A segunda série eu aqueço com 60% a 70%, que é a primeira série de reconhecimento. A segunda série de reconhecimento, que seria a terceira série do meu treino, né? Uma de aquecimento e duas de reconhecimento, eu faria com 90% até 100% da minha carga de trabalho. Então, dando em números para você entender. Faço com 80 kg,
Desculpa, faço com 8 quilos, que é 30% da carga. Depois eu já pulo para um 16, que vai dar 60% da carga. E aí a última série de recolhimento ou pularia para um 24 mesmo, ou pelo 22. Só que qual é o pulo do gato que você tem que prestar atenção? O quanto de repetições você vai fazer cada uma delas. Lembra que eu acabei de falar que você não pode cansar? Série de reconhecimento é só para você conhecer seu peso, é para você ver se você está bem, é para você ver se está forte, se você dormiu bem, é para ver se você está bem naquele dia para fazer aquele movimento, se você está apto para bater sua carga, apto para manter repetições, apto para subir repetições, apto para progredir carga, exatamente. Então, você não pode fazer muitas repetições com um peso muito próximo do que você vai trabalhar, senão você vai se cansar. E o ponto mais importante que você tem que ter em mente, lembra que eu também falei no começo do vídeo que o que gera hipertrofia é as 5 repetições, né, mais ou menos, ou uma ideia, antes da falha. Só que o que gera fadiga não é só essas 5 repetições. Toda repetição do seu treino gera uma certa fadiga. Principalmente quando você tem um limiar de esforço maior. Por exemplo, aquela série ali de aquecimento não gera fadiga nenhuma porque não tem esforço nenhum. Você só vai descansar um pouquinho e você já está recuperado dela. Agora, se você bota um halter de 16 kg, faço mais 10, 12 movimentos. Eu não cheguei perto da falha, mas eu gerei uma fadiga ali. Aí eu vou na segunda série de reconhecimento, que eu pego um halter de 20, 22 quilos, já que a minha série de trabalho vai ser com 24. E aí eu faço mais 6, 8 movimentos. Eu vou estar fazendo muitos movimentos num peso próximo do que eu vou trabalhar. Então eu não vou chegar perto da falha, mas eu vou cansar o meu músculo. Assim, quando eu chegar no meu halter de 24, 26 quilos, que é a minha série de trabalho, eu vou pegar e já vou estar cansado, então eu vou perder performance. Eu não ganhei hipertrofia até chegar ali, mas eu perdi performance porque eu ganhei fadiga. Então isso você tem que tomar cuidado. Quanto mais próximo a minha série de reconhecimento, quanto mais próximo a carga da minha feeder set, menor o número de repetições dela para que eu não tenha risco de chegar perto da falha. Então o que eu recomendo? Aquecimento 10 a 15. Segunda série de trabalho ali, segunda série de aquecimento, que seria a primeira de reconhecimento, a primeira feeder set. Média 60%, 50%, 60% ali da carga de trabalho. Você pega e você faz o quê? 8 movimentos, 10 movimentos no máximo, assim, mas a média uns 8 movimentos você pode fazer. Segunda feeder set, que é uma carga que você já está com 70% para cima, 70, 80%. Recomendo fazer de 2 a 4 movimentos. Mais que isso, você provavelmente vai gerar uma fadiga sem chegar perto da falha. Agora, se você fez uma feeder set com 90 a 100% da sua carga, uma repetição já está mais que suficiente. Então, é possível fazer uma série de reconhecimento fazendo uma repetição? Eu faço isso. Vou botar aí no link da descrição, eu já tenho botado no link da descrição, o meu perfil do Heavy, que é um aplicativo que eu uso para anotar minhas cargas. Clica ali, vai no meu perfil e você vai ver meus últimos treinos que eu faço. Você vê que eu pego e a minha série de reconhecimento, a minha última série, geralmente é um peso muito próximo, principalmente supino, um peso muito próximo. Então eu estou atualmente pegando um halter de 30 kg para fazer 8 movimentos. Se não me engano, foi isso que eu fiz na última vez. A minha última série de reconhecimento é o halter de 28 quilos e eu fiz uma repetição, só para mostrar para o meu corpo o que é o peso que ele vai carregar. Então, quanto mais perto você chega à sua série de trabalho, menos repetições você tem que fazer. Então, eu dei uma base assim, mais ou menos, para você entender, para você não se cansar. E agora, a terceira parte do seu treino, que é a série de trabalho, que é a mais importante. O que é a série de trabalho? É onde eu falei que você vai ter hipertrofia, é onde você vai buscar a falha para você ter a sua hipertrofia. Não necessariamente só a falha, você pode ter algumas repetições próximas à falha, então você não precisa falhar no movimento para ter hipertrofia. Se você chegou próximo a ela, você pode sim, você com certeza terá hipertrofia também, mas eu gosto de falhar para ter um parâmetro melhor. É muito difícil de parametrizar quantas repetições você guardou na reserva, quantas repetições você deixou de fazer porque você está administrando fadiga. Eu não gosto de fazer isso. Enfim. Então,
O que você vai fazer na sua série de trabalho? Série de trabalho é quando você vai pegar o seu peso desafiador e você vai falhar num certo range de repetições que você escolheu. E é isso que eu vou te falar aqui. Qual é o melhor range para cada coisa, para cada exercício, para cada situação. Antes disso, eu gostaria de pedir que, se você tá gostando, não se esquece de deixar o like no canal, compartilhar com um amigo, tá? Aí embaixo tem o link do Heavy, que eu acabei de falar, e também tem o meu link no Instagram. Então me segue lá, porque eu vou estar postando story todos os dias, vou estar abrindo caixa de perguntas, vou estar interagindo o máximo possível com vocês. O canal está começando agora, então o público está bem pequeno ainda, por isso eu consigo dar atenção para todo mundo. Então qualquer dúvida que você tenha, não perde tempo, pergunta aí embaixo que eu vou estar te respondendo. Me manda uma mensagem lá no direct do Instagram que eu vou estar te respondendo. Agora, como eu falei, o canal tá pequeno, então eu consigo dar atenção para todo mundo. Comenta aqui quais são suas dúvidas e, acima de tudo, quais são os próximos vídeos que você quer que eu faça. Eu vou estar lendo, eu vou estar te respondendo e vou com certeza estar gravando essas sugestões também. Então vamos lá. Série de trabalho. É a série da repetição até a falha, tudo bem. Isso aí tu já entendeu. Qual é o range de repetições que eu te recomendo? Temos que analisar qual é o exercício que você vai fazer. Então, exercícios que você vai ter um gasto de energia, uma percepção de esforço muito elevada. É aquele exercício que o seu coração morre primeiro que você, que o seu coração vem pela boca. Então eu tô falando de levantamento terra, agachamento livre, agachamento hack, leg press nem tanto, mas esses agachos que você tem basicamente trabalha o corpo todo, levantamento terra, remada curvada. Mas, não, remada curvada não entra nessa situação. Mas sabe, esse exercício que você faz muita força, que é muita garra, é muita coração. Eu aconselho você fazer um range menor de repetições nesse exercício. Por quê? Se você vai para um agachamento livre, tendo que fazer 15 movimentos, cara, a dor é tanta, a fadiga é tanto, o cansaço é tanto, que com certeza você vai chegar perto de 15, podendo fazer 16, 17, 18 repetições, mas tu não aguenta mais sofrer dor, tu não aguenta mais passar por aquilo. Então a chance de provavelmente no meio do exercício você só desistir, de tipo, tá bom, chega, já fiz demais, é bem alta. Então eu aconselho você a fazer um range de 4 repetições a 6. Por que isso? Porque assim você tem pouco gasto mental, porque você tem que fazer poucas repetições, então é rápido, é força, é explosivo, mas é curto assim o tempo. Isso, como eu falei, tá? São exercícios muito específicos, então é levantamento terra, é um agachamento livre, até hack eu já acho que não se enquadra tanto nele, tá? Hack eu já botaria no segundo range que eu vou falar. Mas exercício que você tem que ter essa percepção, tá? Saiba de uma coisa, nada que eu falo aqui é lei, no sentido de é pra todo mundo, independente de qualquer caso. O que eu tô falando aqui é um padrão, o que eu tô falando aqui é o mais aconselhado, mas numa visão mais macro, uma visão mais ampla das pessoas. Agora, se você tem muito esforço, você faz muita dificuldade para fazer um desenvolvimento com halteres, talvez seja mais interessante você fazer menos repetições nesse exercício. Entenda que essa faixa que eu falei, de 4 a 6 movimentos, é uma faixa de um exercício que você tem muito esforço, que seu coração vem pela boca e tu fica, meu Deus, faço muita força aqui. Então talvez seja mais interessante você fazer essas poucas repetições nesse exercício para que você não tenha tanto cansaço por fadiga, por repetições em si. Você já chega perto da falha. Você já fez 1, 2 repetições e você já está próximo da falha, então você já está tendo hipertrofia e a tendência é que você se subestime menos ou que você deixa menos repetições na reserva. Aí agora, só uma faixa etária que eu vou falar aqui, é uma faixa etária que serve para maioria dos exercícios, tá? Que são exercícios o quê? De intensidade alta, que você vai imprimir uma boa intensidade. Alguns têm uma percepção de esforço maior que outros, mas em suma maioria dá para botar em 90% dos exercícios da musculação nessa faixa etária de repetições, que é a que eu mais gosto, que é 7 a 9. Por que 7 a 9 é uma faixa etária tão interessante? Porque assim você tem mais conforto. 4 a 6 é uma faixa etária que você pode trabalhar sem problema nenhum, só que você vai botar muito peso. Por você estar numa proximidade de um RM mais
maior, até que se você não sabe o que é isso, pode comentar aqui embaixo que eu te explico, ou te explico em outro vídeo. Você tende a botar um peso maior no 4 a 6 do que você vai botar de 7 a 9. Isso é uma questão óbvia. Então, quando você bota 7 a 9, você bota um pouco menos de peso e é mais fácil de você manter sua técnica, é mais fácil de controlar o movimento. 4 a 6 você tem que ter uma técnica muito apurada para não roubar, para não fazer algo de errado, para não ter um vício de movimento. Por isso que eu falei que eu acho que é casos bem específicos, exercícios que você tem muito esforço para fazer eles. Faça um pouco menos de repetições para você meio que tentar otimizar o máximo possível, você sofrer o mínimo possível. Mas tirando esses casos de que eu falei de terra, agachamento livre e algum outro que você tenha muito esforço, a repetição ideal que eu gosto, a faixa etária ideal de repetições que eu gosto é 7 a 9. Por quê? Bastante repetição, mas poucas inúteis. Então se você faz em 7, a partir da segunda, terceira repetição você já começou a ter hipertrofia. Então você basicamente teve duas repetições inúteis, entre aspas, que só geraram fadiga. Então poucas repetições inúteis e com o peso, com o RM desse daí, você consegue manter sua carga. Então você consegue manter uma boa técnica sem fazer um esforço absurdo. Não é algo tão difícil, claro. Quando você está carregando cargas maiores, possibilidade de falha maior, fica mais difícil você manter a técnica perfeita, mas você tendo uma boa prática, uma boa consciência, um bom nível de treinamento, você vai conseguindo manter isso, e 7 a 9 ajuda a fazer isso, porque é uma carga alta, uma carga desafiadora, mas não é uma carga absurdamente incontrolável, não é uma carga tão desafiadora assim, não é tão difícil quanto 4 a 6, por exemplo. Então, eu gosto de 7 a 9, é um range que eu uso em todos os meus exercícios. Se você clicar aí no meu perfil do Heavy, que é o aplicativo que eu recomendo de você usar, você vai ver que 90% é 6 a 9 ou 7 a 9. Na prática eu tava botando 6 a 9, mas eu percebi que o ideal que eu gosto é 7 a 9 mesmo. Eu fiz o range ali de 7, mas caí para 6. Não tem problema. Você vai manter ali, você mantém o mesmo peso e você vai voltar para 7 sem problema nenhum. Enfim. O próximo range que eu recomendo, e esse é o último range que eu recomendo, é você fazer de 10 a 12. Qual é os exercícios que eu recomendo você fazer de 10 a 12? É aqueles exercícios que você tem uma dificuldade em estabilização com altas cargas. Então aqui eu tô falando de crossover na polia. Se você bota duas polias altas, até polia baixa, você bota duas polias no cross assim para você fazer seu crucifixo. Se você bota uma carga muito alta, você vai chegar muito perto do seu peso corporal. Assim o seu peso vai ser puxado pela máquina. Você vai fazer mais força para ficar parado do que necessariamente para fazer exercício. E isso com certeza atrapalha a sua performance. Você ter essa percepção de esforço, ter essa dificuldade só para ficar parado, não é nada legal pensando em hipertrofia, pensando no exercício de musculação. E isso acontece muito em muitos exercícios. Então, qualquer exercício no cross, isso vai acontecer. Tu vai fazer um tríceps, mesma coisa, começa a chegar um ponto que teu peso que você está carregando é o peso do teu corpo. Então fica muito difícil você se estabilizar. Bíceps também, até barra naquela rosca na barra W, aquela rosca direta, isso acontece também. Deixa eu ver. Remada curvada, é um exercício que isso acontece muito também. Você tá pegando sei lá, 20 kg cada lado, 30 kg cada lado na remada curvada, você até pode ter força para puxar suas costas, mas chega um momento que sua lombar começa a doer tanto, começa a fritar tanto que você larga. Então acaba que, ou pode acontecer que você tenha tanta dor no antebraço que você não consiga produzir mais força nas suas costas. Então, um exercício em que a estabilização é muito necessária e isso são muito sobrecarregada, eu aconselho você fazer um range maior um pouco, 10 a 12. Ou então exercício que você seja um pouco mais difícil de montar, por exemplo, adutor. Adutor é um exercício que eu sempre faço essa faixa etária de repetições, 10 a 12, 8 a 12. Por quê? Você sair do adutor, tirar o pininho para destravar a máquina, aí você tem que abrir ela, botar novo peso, depois fechar, fazer uma força absurda. É um porre. Faz um pouco mais de repetição que você já consegue ter. Você vai ter os mesmos benefícios, você é um pouco pior, tá? Como eu falei, você vai ter mais repetições inúteis, entre aspas. Então, botando que você falhou na 10ª,
as primeiras 3, 4 repetições foram, entre aspas, inúteis, porque é só gerando fadiga. Eu tô botando entre aspas porque eu não sei exatamente quais repetições são inúteis. A partir de que momento você começa a ter hipertrofia? Não tem essa resposta exata. Nós temos uma base de uma ideia que é 5 repetições. Mas dá para ser um pouquinho mais, dá para ser um pouquinho menos. Então, você fazendo isso, você pega e você tem um pouco mais de conforto, você não tem tanta sobrecarga, você não vai carregar um peso tão alto, então você vai ser mais fácil de você estabilizar e assim você consegue ter mais produção de força naquele movimento em específico. Então é tudo isso que eu falei, dessas 10 a 12 eu recomendo exercícios que você tem muita dificuldade em estabilização, para você suprir um pouco isso, baixando um pouco o peso. Agora, eu aconselho fazer mais de 12 movimentos? Não aconselho. Se você tem que fazer mais de 12 movimentos e algum exercício para ficar confortável, eu aconselho você procurar outro exercício. Por exemplo, eu estou fazendo uma máquina de adutor, ou estou fazendo um crucifixo, aquela máquina de crucifixo, e eu tô fazendo 15 movimentos com ela para chegar perto da falha, 20 movimentos com ela perto da falha. Cara, recomendo faz unilateral para você fazer 8 de novo, 9 de novo. Não recomendo você passar de 12. Aí você vai ter muita fadiga, você vai ter muito cansaço, você com certeza vai falhar porque você não aguenta mais fazer força, mas não necessariamente que o seu músculo não aguentava mais fazer repetições. Então acaba que eu acho extremamente inválido passar de 12 movimentos. Exceto, obviamente, se você tem algum problema, alguma dor, algum caso muito específico. Como eu falei, nada aqui que eu falei nesse vídeo é regra absoluta. Tudo é um padrão, tudo é uma ideia. Mas você tem que analisar se isso serve para o seu treino ou não. Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like no canal, compartilhar comigo. Te espero no próximo vídeo do canal. Até a próxima. Tchau.